diz, o ego humano foi criado e implantado em nós pelo GO, com a finalidade de nos aprisionar nesta ordem. Na verdade, o ego humano foi estimulado e foi construído diante desse sistema que foi implantado, essa matrix, esses condicionamentos, estimulando nossos instintos primitivos, estimulando o medo, a sobrevivência, porque o ego só existe a partir desse sentimento de que tem que proteger uma existência ou uma personalidade. Nosso ego é um mecanismo de defesa. Mas defesa de quê? Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ser um perdedor, ninguém quer ficar para trás, ninguém quer deixar de ser mais. Nós temos naturalmente esse impulso de alcançar a vitória, o sucesso, a prosperidade, a vida eterna. Ninguém quer fracassar, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente, ninguém quer perder a própria vida. E o ego nos protege. Só que como a gente não tem conhecimento e nem o nosso ego tem consciência de fato do porquê ele é assim, nós nos identificamos com o nosso ego e ficamos alimentando ele com ilusões sobre um falso propósito de vida. O problema não é o ego em si, o problema é o condicionamento do ego acreditando num propósito irreal de viver. Quando nós despertamos e mostramos para o nosso ego que existe um propósito maior, existe uma razão, existe um caminho verdadeiro, e o ego compreende, ele é educado a entender qual é a razão da vida, ele vai seguindo a gente, como um cachorrinho adestrado que fica do nosso lado, ele não é desobediente mais. O ego não se sobressai mais sobre nós, porque a nossa consciência está acima do ego. Agora, algo muito importante tem que ser compreendido. Nós temos 100% das emoções e nós estamos usando uma genética, um corpo físico que veio também da genética Anunnaki, a linhagem do Enki. E essas emoções, esse lado egóico, esses instintos primitivos, nosso lado animal, né, planetário, vem também do nosso código genético. É algo natural, não é algo que foi construído. Não, isso é consequência dessa natureza fisiológica que nós temos. E como nós temos 100% das emoções, ocorre uma anomalia com a presença da alma, do ser dimensional, encarnado num corpo primitivo, entre aspas, né? Junto com as mutações genéticas, potencializando essas emoções, surge um ego que, na verdade, é um reflexo do ser dimensional que nós somos. Porque todo dimensional ele é líder. Ele não aceita ser manipulado. Ele tem um orgulho, ele tem uma força muito grande. Ele não quer ser deixado em segundo plano, ele quer sempre estar em primeiro plano. Por quê? Todos nós temos uma frequência superior. Então, refletida no ego, aqui na natureza primitiva, dessa natureza humana, com a nossa personalidade humana, com essas emoções humanas, o ego se transforma num falso líder, num falso dimensional. O orgulho, a vaidade, a prepotência tomam conta da nossa natureza. Só que quando nós desenvolvemos a consciência, a sabedoria e a nobreza, o ego começa a baixar a bola, ele começa a seguir os passos do ser dimensional que nós somos. Enquanto o ser dimensional seguir os passos do nosso ego e das emoções, nós estaremos inconscientes. Quando nós despertarmos e trabalharmos cada vez mais a consciência dimensional, o ego começa a nos acompanhar. E como é que o GO manipulou os dimensionais para que eles não conseguissem chegar nesse equilíbrio? Através das religiões, eles disseram: mate o seu ego é o seu inimigo, o ego deve ser aniquilado. Então você começa a lutar contra você mesmo. Você não pode se separar do seu ego. Você e o ego são reflexos de uma mesma energia, de uma mesma consciência. Você, ser dimensional, e o ego devem se unir, devem caminhar de mãos dadas. Corpo físico, corpo de luz e eu do futuro, eu superior. Não podemos gerar essa esquizofrenia,
esse conflito entre nós mesmos e o ego. Chega um momento que o próprio ego se faz passar por nós e ele finge estar numa postura de ser dimensional, mas é o ego ainda, não somos nós. Depois de um tempo, esse falso ser dimensional que somos através do ego, ele desmorona, ele acaba sendo exposto em sua hipocrisia, né? Muitos de nós já devem ter passado por isso também. E chega um momento que você tem que encontrar a sua verdadeira natureza. Foi aquilo que eu disse no início da live para nossa amiga, sobre buscar essa autenticidade, romper com os condicionamentos, com os medos, porque é isso que alimenta o ego. O ego está aqui para proteger a nossa existência. Então ele construiu uma personalidade baseada em estímulos e retornos positivos e negativos, né, durante a encarnação. Então nós recebemos carinho, amor, recebemos tristeza, sofrimento, e fomos estimulando o ego a perceber, a se tornar como se fosse um guardião, usando um escudo e uma espada para nos proteger. O nosso ser dimensional, na verdade, é como uma criança ferida, que não está madura o suficiente para romper essa proteção do ego e dizer: tudo bem, ego, você me protegeu até agora, você construiu um falso eu em torno de mim para que eu ficasse protegido diante dos meus traumas. Agora eu preciso romper. Eu mesma serei o escudo, a espada, eu sou. E você, ego, pode caminhar do meu lado, eu não vou matar você. Venha e se una a mim, porque você será importante em alguns momentos. Você vai trabalhar para mim. Eu vou precisar usar o ego justamente para se tornar um co-criador da realidade, para manipular as leis universais, para que eu exista e manifeste diversas frequências. Então, o corpo físico e o ego se tornam um veículo do meu ser. Então eu não posso matar o meu ego, eu não posso lutar contra ele. Entendem? Então, o ego, construído pelo sistema, é fruto de condicionamentos. O ego, construído pelos nossos medos e traumas, é fruto das nossas experiências. Nós temos que amadurecer, evoluir, atingir um nível de consciência superior, trabalhar nossas frequências, aumentar nossa atividade e frequência cerebral, justamente para que o nosso ego acompanhe a gente. Quando a gente começa a se descolar do ego e caminhar com as próprias pernas, o ego fica desesperado, ele vem atrás da gente. Ele finge que ele é forte, ele finge que ele é independente. Ele se acha importante porque ele está com uma função de proteger o falso eu que nós construímos. Mas quando nós rompemos com o falso eu, o ego fica desesperado, porque ele vai proteger a quem? Ele não conhece o verdadeiro eu que somos nós. Ele foi construído em cima de um falso eu. Então ele precisa ser domesticado, educado, ele precisa ser condicionado, né, e direcionado a seguir os passos do comandante desta vida, deste corpo, que somos nós, seres dimensionais. O ego vai continuar com a gente. O ego sempre estará caminhando e evoluindo junto com a nossa existência. Uma vez perguntamos para o nosso parceiro Bill se ele tinha ego. Ele disse: eu sou o ego. Pois é.